A família do meu genro manda encarcerar minha filha grávida e o que acontece é surpreendente. Clara mal conseguia acreditar na felicidade que a esperava. Aquela manhã de sol radiante prometia ser especial, e sentir o pequeno ser dentro de si era uma mistura de alegria e emoção. Mas o que deveria ser um sonho logo se transformou em pesadelo. Assim que a notícia se espalhou pela imponente mansão da família Andrade, as sombras começaram a se mover. Lucas, seu marido, olhou para ela com preocupação. Um peso se formara sobre seus ombros. A vida deles nunca mais seria a mesma. Ela percebeu que sua gravidez não era apenas um momento de celebração, mas também uma sentença de morte. Os Andrade, uma das famílias mais influentes da região, sempre estiveram envolvidos em histórias sussurradas, como uma maldição que rondava suas gerações. Clara era apenas uma intrusa, uma jovem inocente prestes a ser sacrificada em nome da honra da linhagem. O sorriso de Lucas se apagou quando o irmão mais velho, Ricardo, entrou na sala. Seu olhar era gélido, e as palavras que saíram de seus lábios ecoaram como um trovão. Criança maldita, não pode viver. O coração de Clara afundou. Era um aviso claro, um chamado à opressão que ela não compreendia completamente. Em meio ao pânico, tentou se segurar nas promessas de amor do marido, mas a realidade a arrastava para um abismo profundo. Naquela noite fatídica, Clara foi capturada. O escuro do porão onde a mantinham era sufocante. O eco do trancar da porta parecia um sino de alerta. O desespero tomou conta dela. As paredes pareciam se fechar, e a sensação de claustrofobia a deixava ainda mais aterrorizada. No fundo, algo dentro dela lutava. O desejo de proteger a criança crescia a cada segundo. Como poderia ela permitir que seu filho fosse sacrificado? O dilema moral de Lucas o consumia. A cada minuto no qual ele se sentia impotente, a culpa o atormentava. Dividido entre o amor que nutria por Clara e o temor da família, ele se tornava um espectador de sua própria tragédia. As vozes familiares sussurravam ao seu redor, clamando por ordem e tradição. Mas em sua mente, a imagem de Clara, angustiada e sozinha, queimava como um fogo indomável. Em meio ao cativeiro, Clara encontrou um diário relíquio, empoeirado e desgastado, que pertencerá à sua mãe. As páginas revelavam batalhas antigas, sacrifícios feitos por amor e histórias de coragem. Ela leu com fervor e descobriu que sua linhagem tinha segredos que poderiam quebrar as correntes que a prendiam e desafiar a maldição. Com cada página, a força dentro dela crescia. Eu não vou deixar que me tirem meu filho. À medida que o tempo passava, Clara percebeu que a data do nascimento se aproximava. O relógio na parede do porão soava como um martelo, e a pressão crescendo tornava seu coração um campo de batalha. A maldição Andrade não poderia reinar sobre eles. Com marcado sangue e determinação, Clara se preparou para um confronto final, onde amor e coragem se tornariam suas armas. Agora uma decisão se aproximava. O que ela faria para salvar seu filho? Estava prestes a descobrir que a força para quebrar a maldição não vinha apenas do passado, mas de sua própria vontade de lutar pela vida. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentia o peso do destino em seu peito, cada batida do coração repelindo a escuridão ao seu redor. Ela havia decidido. Não deixaria que a maldição dos Andrade levasse seu filho. O diário, com suas folhas desgastadas, era sua conexão com o passado e seu aliado oculto.
Sabia que precisava agir rápido. No entanto, o que ela não esperava era o barulho interrompendo a monotonia do cativeiro. Passos pesados ecoaram pelo corredor. A porta do porão abriu-se com estrondo. Clara prendeu a respiração. Era Lucas, mas não estava só. Ao lado dele, Ricardo ampliava a sombra de sua presença intimidadora. Se você não trouxer a criança, você sabe o que vai acontecer. A voz de Ricardo era um rosnado, como se ele fosse um animal prestes a atacar. Lucas estava visivelmente abalado, os olhos cheios de conflito. Mas para Clara, havia um detalhe que parecia fora de lugar. O olhar de Lucas estava distante, quase como se ele não estivesse ali por ela, mas por outra razão. Você não pode fazer isso, gritou Clara, sua voz cortando o ar pesadamente. A esperança começou a se dissipar como fumaça. Deixa o Ricardão ir, Lucas. Ele não pode decidir sobre a vida do nosso filho. A resposta dele veio carregada de pesares. Eu não, ócio, Clara. Nesse momento, tudo virou. Clara notou algo brilhando no bolso do casaco de Lucas, um amuleto pendurado. Era um símbolo que ela conhecia muito bem, o mesmo utilizado pelos Andrade em rituais antigos. A mente dela girava, tentando juntar as peças. Você sabia? Sua voz soou mais como um sussurro atordoado. Lucas hesitou, a culpa estampada em seu rosto. É complicado, Clara. A família. Não posso desafiá-los. Eles fariam algo com você. O açoite da traição atingiu Clara como um golpe. Aquela não era apenas uma questão de escolhas, mas de segredos sórdidos e lealdades torturadas. Você está com eles. A indignação a empurrava para uma raiva cega. O homem que ela amava havia se tornado um estranho. Lucas não hesitou em negar, sua voz tremendo. Não é assim. Eu sempre tive você em primeiro lugar, mas Clara percebeu que não podia confiar mais. A imagem de seu amor enredando, enquanto a própria vida de seu filho pairava em jogo, cortou qualquer vestígio de afeto. E no mesmo instante, um barulho estrondoso reverberou. A porta do porão explodiu em pedaços. Clara mal teve tempo de se recuperar desse susto. Uma figura emergiu da poeira e da confusão. Sua mãe, um olhar determinado e cheio de poder. O colar que Clara a reconhecia brilhava em seu pescoço, um sinal de que ela ainda carregava a força de suas ancestrais, e a verdade irrompeu, como um relâmpago. Você não deve temer a linhagem, Clara. Ela é sua aliada e não seu inimigo. As vozes do passado ecoaram. Clara entenderia agora. Sua mãe sempre teve a força de quebrar a maldição que Maria Andrade perpetrava. Mas o que havia entre Lucas e Ricardo? Como ele poderia estar nesse jogo? Tudo girou em sua mente. O amor, a traição, a bravura. Quando Clara olhou nos olhos de Lucas, já não viu mais o amante. Viu uma pessoa dividida entre duas lealdades, duas famílias, e em meio a tudo, o seu filho prestes a nascer. Você precisa escolher, Lucas, gritou, repudiando qualquer dúvida que ainda pudesse restar. Mas antes que ele pudesse responder, o colar de sua mãe pulsou em um brilho ofuscante, e Clara começou a entender que a luta estava apenas começando. Uma decisão crucial se aproximava, e as verdadeiras intenções estavam prestes a ser expostas. O que Lucas faria agora? Ele ficaria ao lado da família, ou ela conseguiria trazê-lo para o seu lado? E quem realmente estava jogando com a vida deles? O silêncio era profundo, mas Clara sabia que a tempestade se aproximava. Clara sentia a tensão no ar. O brilho do colar da mãe iluminava o porão enquanto a voz de Ricardo ressoava. Mas agora, diante de sua mãe, a determinação tomava forma. Lucas olhava para ela com um misto de medo e confusão. O ambiente pesava com um silêncio sufocante, até que Clara decidiu quebrá-lo de vez. Você precisa decidir, Lucas. Estamos em risco. Gritou, sentindo sua voz ecoar nas paredes frias e úmidas. Ele respirou fundo, a luta interna estampada em seu rosto. Mas antes que pudesse se pronunciar, um tremor percorreu o chão. O universo parecia ter parado por um instante.
Clara congelou. Em um instante, uma explosão de luz irrompeu do colar, e então o choque. O chão se abriu sob seus pés, e de repente, Clara estava em um outro lugar. Não era mais o porão. Em vez de paredes opressivas, se viu em um amplo jardim, cheio de flores silvestres e luzes dançantes. O céu estava claro, mas uma brecha tinha se aberto na realidade, e lá estava ela, paralisada, sem entender o que estava acontecendo. Clara, o grito de Lucas a trouxe, de volta à realidade. A imagem do irmão Ricardo ficou distorcida, como se algo estivesse mudando nele também. Ele começou a se transformar, sua feição suavizando, e uma expressão de dor cruzou seu rosto. Foi como se uma máscara tivesse sido retirada. Não, isso não pode estar acontecendo. Clara olhou com espanto. A mudança era instantânea, chocante. Não era mais um homem ameaçador, mas um jovem triste olhando para ela com um anseio profundo. Eu não sou o que você pensa. A maldição, ela não é apenas sobre você, ou seu filho. É sobre todos nós. A voz de Ricardo era agora cheia de desespero. Clara sentiu um nó na garganta. As palavras dele reverberavam como canções de tristeza. Lucas, ainda em transe entre a realidade e a nova dimensão, estava confuso. O que estava acontecendo? O que era essa nova verdade que estava se desvelando? E mais, como seu mundo poderia estar tão desmoronado sob seus pés? Você é Andrade, Ricardo. Vejo isso em você. Mas... Clara hesitou, sua cabeça girando. Se a maldição é real, por que você a protege? Aquelas palavras eram difíceis de dizer, mas quando a verdade ameaça romper a superfície, não há como escapar. Não é proteção. É culpa. A linhagem Andrade foi construída sobre mentiras e sacrifícios. Minha mãe, ele hesitou. A dor em seu olhar era palpável. Lucas olhou para a figura do irmão com um novo olhar. Ela fez de mim o que sou. Clara, e agora, precisamos acabar com isso. O tempo parecia ter parado enquanto a tempestade emocional girava em torno deles. Clara, no entanto, não podia simplesmente acreditar. Havia uma sombra de dúvida que pairava em sua mente. E o eco das palavras do diário de sua mãe ainda ressoava em seus ouvidos. A verdade está enterrada nas sombras da história. Então, o que fazemos agora? Clara questionou, sua voz se firmando, o desespero dando lugar à determinação. Como quebramos a maldição? Nesse momento, uma nova figura iluminou o espaço. Era a avó de Clara, uma mulher com olhos penetrantes e um ar misterioso que pareceu surgir do nada. Você pode quebrar as correntes que prendem essa família, mas precisará dos outros para isso. E eles não estão prontos para ouvir. Outros, quem? Lucas questionou, uma chama de esperança e medo dançando em seu olhar. Os que vêm antes de vocês, aqueles que perderam suas vidas, estão presos nesse ciclo, e apenas vocês podem libertá-los. A avó olhou diretamente para cada um, seu olhar se detendo em Clara. Você é a chave, mas o caminho não será fácil. O coração de Clara disparou. O que isso significava? Era uma responsabilidade maior do que ela pensava. Agora, seus olhos estavam abertos, o caminho se desdobrando à sua frente, e a verdade do passado estava prestes a arrastá-la para uma nova dimensão de luta. Mas quem eram esses outros? Realmente estavam prontos para enfrentar as sombras de sua linhagem? E o que significava realmente quebrar a maldição? A pressão aumentava, e Clara soube que mal começara a rasgar o véu de mentiras que a cercavam. A decisão estava diante dela, mas o custo poderia ser mais do que apenas um sacrifício. E enquanto a resolução crescia, o eco de risadas distantes reverberou, anunciando que a verdadeira batalha estava prestes a começar. Clara sentia a tensão no ar. O brilho do colar da mãe iluminava o porão enquanto a voz de Ricardo ressoava. Mas agora, diante de sua mãe, a determinação tomava forma. Lucas olhava para ela com um misto de medo e confusão. O ambiente pesava com um silêncio sufocante, até que Clara decidiu quebrá-lo de vez. Você precisa decidir, Lucas. Estamos em risco.
Gritou, sentindo sua voz ecoar nas paredes frias e úmidas. Ele respirou fundo, a luta interna estampada em seu rosto. Mas antes que pudesse se pronunciar, um tremor percorreu o chão. O universo parecia ter parado por um instante. Clara congelou. Então uma explosão de luz irrompeu do colar. Clara estava de volta ao cativeiro, mas a cena ao seu redor tinha mudado. Foram embora, Lucas e Ricardo. Em vez deles, sua avó agora estava ao seu lado. Mas havia um brilho não natural em seu olhar, algo que Clara nunca tinha visto antes. Você me trouxe de volta? Clara balbuciou, o medo subindo pela espinha. Precisamos agir antes que seja tarde demais, respondeu a avó, sua voz carregada de urgência. A verdade sobre os Andrade é mais profunda do que você imagina. Mas antes que Clara pudesse perguntar mais, um estrondo interrompeu suas palavras. A porta do porão explodiu e Lucas e Ricardo retornaram, mas com uma diferença perturbadora. Ambos pareciam alterados. O olhar de Lucas havia mudado, e Ricardo não era mais aquele homem ameaçador. Era como se algo os tivesse transformado. Eles descobriram, gritou Lucas, a voz trêmula. A verdadeira maldição não é só sobre nós. Envolve mais pessoas, mais segredos. Que segredos? Clara questionou, seu coração despedaçado. A conexão que ela sentia com Lucas estava se desfazendo. O que você sabe? Ricardo olhou para Clara, os olhos cheios de dor. A maldição é uma rede. Clara, ela começa com a história de nossas, mas... E suas vidas estão agora entrelaçadas de maneira que você nunca imaginou. Então, uma nova figura surgiu, algo que fez o mundo inteiro de Clara girar. Era a mãe de Lucas, também conhecida como uma das mais poderosas na linhagem Andrade. Ela estava lá, com um olhar de desprezo. Basta de mentiras. Clara, você precisa saber que a linhagem Andrade não se limita a você e Lucas. Vocês são os escolhidos para continuar a maldição. A voz dela ecoou, como um trovão. Um nó se formou na garganta de Clara. Escolhidos para quê? Cada geração de Andrade deve sacrificar um familiar mais próximo em um ritual para manter o poder da família. E eu fiz isso antes de você nascer. A mãe de Lucas fez uma pausa, seu olhar fixo no neto. E eu esperava que fosse você a fazer o mesmo. Sacrificar sua mãe seria a única maneira de assegurar o futuro de nossa linhagem. O poder vem com um preço. A realidade golpeou Clara como uma onda. O chão parecia se abrir sob seus pés. Lucas, que ela amava, era parte da linha de assassinatos. Ele nunca a amaria de verdade. Isso não pode ser verdade, gritou Clara. Lucas, você sabia? Eu não sabia, até agora. Lucas respondeu, a voz quebrada. Seu corpo tremia de tensão, mas um olhar de determinação brilhou em seus olhos. Não quero seguir esse caminho. Mas não podem se opor e morrem nesta culpa. A mãe de Lucas se aproximou, quase intimidante. Vocês não podem escapar das correntes que prendem essa família. Aceitem o que devem. Clara sabia que a luta começou. Mas o que agora ela poderia fazer? E quem realmente poderia ser confiável? Lucas, Ricardo. O que realmente significava ser um Andrade? Os olhos de Clara se estreitaram, a determinação crescendo. A verdade havia mudado tudo, mas também acendeu uma faísca de luta dentro dela. O destino do seu filho estava em jogo e a maldição não poderia continuar. No meio do caos, ela percebeu que a verdadeira batalha era apenas o começo. O que ela faria? Como quebraria as correntes que a aprisionavam? A escuridão ao redor parecia se fechar, mas Clara sabia que uma luz ainda brilhava, e ela estava decidida a encontrá-la. Clara sentia a pressão aumentando ao seu redor. As revelações do passado a deixaram atordoada. A maldição dos Andrade era mais do que um simples ritual. Era um ciclo de morte e traição que ameaçava consumir tudo, incluindo o futuro de seu filho.
Lucas e Ricardo pareciam perdidos em suas próprias batalhas internas. Mas ela precisava agir. Precisamos quebrar isso agora, Clara exclamou, seu olhar determinado encontrando o de Lucas. Temos que encontrar uma maneira de mudar nosso destino. Mas antes que alguém pudesse responder, uma onda de tremores percorreu o chão. Clara piscou, confusa. O ambiente ao redor começou a girar, como se as paredes estivessem se desmoronando. Os rostos de Lucas e Ricardo se contorceram de dor. E Clara sentiu que algo muito maior do que eles estava prestes a acontecer. Um clarão de luz invadiu o espaço e Clara foi lançada para trás. O porão desapareceu e quando seus olhos se abriram, ela estava em um lugar completamente diferente. O ar estava carregado de energia e as sombras dançavam ao seu redor. Era um jardim, mas não qualquer jardim. Era um espaço ancestral, onde árvores antigas sussurravam segredos e flores brilhavam com cores que não pareciam deste mundo. Clara! A voz de Lucas ecoou, mas ela não conseguia vê-lo. Tudo ao seu redor pulsava com um poder desconhecido. Uma sensação de déjà-vu tomou conta dela. E então, a figura de uma mulher surgiu da bruma. Clara congelou. Era sua mãe. Mas havia algo diferente. Seu olhar era intenso, quase aterrador. Mãe? Clara conseguiu sussurrar. A mulher sorriu, mas não com carinho. Havia frieza em sua expressão e um ar de superioridade no modo como se movia. Minha querida, você finalmente entendeu. A voz dela era suave, mas carregava um peso sombrio. A maldição não deve ser quebrada, mas continuada. Os olhos de Clara se arregalaram. Cada parte de seu corpo ficou em alerta. Do que você está falando? Eu pensei que você queria me ajudar. Ajudar? Não, Clara. Você é a única que pode salvar os Andrade. E para isso, precisa entender que sua vida não é sua. É um sacrifício divino. Clara sentiu o estômago revirar. O que estava acontecendo? Você está errada. Eu não sou uma sacrificável. O desejo de confrontar a verdade crescia dentro dela. Mas o que sua mãe dizia a deixava paralisada. Não se trata de escolha, trata-se de destino. As palavras de sua mãe cortaram como facas. Os Andrade precisam de você para fortalecer nosso poder. De repente, uma dor aguda atravessou o peito de Clara. Ela caiu ao chão, sentindo a respiração falhar. As imagens à sua volta começaram a girar ainda mais rápido, a dor se intensificando. E enquanto ela lutava contra a escuridão, os murmúrios de vozes ancestrais começaram a preencher o ar. Não pode ser. Clara lutou contra a sensação de desmaio. O que está acontecendo? E então um grito familiar. Era Lucas. Clara lutou para se levantar, mas sua mãe bloqueava a visão. O que aconteceu com ele? O som de uma luta ecoou, e o coração de Clara disparou. Com um último esforço, ela empurrou a figura de sua mãe e deu um passo em direção ao som. O que ela viu a deixou paralisada. Lucas estava na beira de um abismo, lutando contra Ricardo, que estava envolvido em uma aura obscura. Mas o que chocou Clara foi a cena que se desenrolava diante dela. Ricardo havia invocado sombras. Um poder terrível que Clara não conseguia entender. Você não pode, Lucas gritou. E Clara percebeu uma verdade devastadora em suas palavras. Ricardo não era apenas um espectador. Era um executor da maldição. O irmão que ela pensava ser um aliado estava em uma missão obscura, uma corja de sangue se formando. Você sempre esteve ao lado da maldição, Ricardo. O poder da linhagem está em você. A voz de Clara era um grito de dor e desespero. E antes que ela pudesse reagir, a figura de Ricardo começou a mudar. Ele começou a brilhar. A energia que emanava dele criava uma luz ensurdecedora. O que estava acontecendo com ele? As sombras se fecharam. Clara teve um frio na espinha. O verdadeiro lado de Ricardo estava prestes a ser revelado, e a linha entre eles, amor e ódio, destino e escolha, estava prestes a ser rompida. Mas quando a luz finalmente se dissipou, e a verdade estava prestes a
emergir, tudo escureceu. O que aconteceria agora? Clara sabia que a luta tinha apenas começado, mas a quem realmente podia confiar? Clara sentiu a pressão aumentar ao redor dela. A luz pulsante que emanava de Ricardo fez o ambiente parecer um sonho sombrio. O coração dela disparava. Lucas estava em perigo, e o caos parecia se desenrolar em câmera lenta. O que seria essa luz? E o que estava acontecendo com o irmão de Lucas? Não, não, não! Clara gritou, sua voz ecoando em meio à tempestade de emoções. O que poderia acontecer agora? O brilho se intensificou, e uma sombra profunda pairava sobre o abismo. O olhar de Lucas encontrou o de Clara, e algo em sua expressão fez o mundo ao redor dela parar. Havia dor, dúvida, uma decisão prestes a ser tomada. Mas então, um grito rasgou o ar como um corte. Clara virou-se para ver Ricardo, sua silhueta obscurecida pela luz. Ele estava lutando, como se algo estivesse contorcendo sua essência. Clara, preciso de você. Ele estendeu a mão, mas a expressão dele não era de um aliado. Ricardo, o que você está fazendo? O medo a consumia. A figura de sua mãe ainda pairava, rindo com desprezo. Mas no fundo, Clara sentiu que havia algo mais em jogo. A cada geração, somos escravizados por essa linhagem. E agora, a verdade precisa vir à tona. Ricardo gritou. Então, ao invés de atacá-lo, Clara hesitou. A luz intensificou e um rugido fez o chão tremer. Algo estava prestes a ser revelado, uma ferramenta de poder invisível. Antes que ela pudesse processar, a sombra do colar da mãe de Lucas, até então apagado, se iluminou como um relâmpago, expelindo uma onda de energia. O impacto fez Clara cair de joelhos, e nesse momento tudo mudou. O abismo se abriu. Um portal negro, repleto de imagens distorcidas, surgiu. Clara sentiu um puxão forte. Um grito desesperado ecoou e a visão dela passou por flashes do passado. Os rostos conhecidos, sussurros esquecidos. Uma revelação devastadora a atingiu como uma onda. Você não pode escapar do que somos. A voz da mãe de Lucas reverberou. E então, a imagem dela começou a se desfazer. Clara sentiu um nó na garganta. Era como se a própria essência do que era estivesse se rompendo ao revelar segredos inomináveis. O que viria a seguir poderia arruinar tudo. Clara, não olhe, isso não é o que parece. Lucas gritou, mas não havia como escapar. O passado se revelava e suas raízes estavam entrelaçadas de forma que ela jamais imaginou. Um feixe de luz atingiu Ricardo e a transformação se completou. Ricardo se pôs em pé, mas não era mais o mesmo. Seu olho tinha uma profundidade que Clara nunca havia visto. A verdade é que eu não sou apenas um Andrade. Eu sou o último de uma linhagem antiga. Uma linhagem que nasceu em meio à escuridão e que se alimenta do sacrifício. O mundo inteiro pareceu se desintegrar. A revelação o atingiu como um golpe. O olhar de Lucas se tornou uma mistura de dor e desespero. Você é um... O que está acontecendo, Ricardo? Estou aqui para trazer a luz que você nunca conheceu. A maldição dos Andrade não termina comigo, termina com você. O eco da confissão de Ricardo fez Clara estremecer. Uma onda de choque percorreu a sala. O que poderia isso significar? Então, na fração de um segundo, tudo se transformou novamente. Um grito rasgou o ar. Era sua mãe. A figura dela desmoronou como o pôr do sol, e um sorriso enigmático surgiu em seu rosto. Você precisa escolher, Clara. A linhagem, a maldição, tudo depende de você. O caos intensificou-se. Clara sentiu a atmosfera se distorcer, e a única coisa que restava era uma fé amarga que poderia fazer a diferença. O que você quer de mim? Gritou a dúvida se transformando em determinação. O que isso significava? Com um rugido, o portal se fechou e tudo ao redor desmoronou, arrastando os personagens para um desfecho. Clara gritou com todas as suas forças, mas o vazio se rompeu.
e o último eco a deixou em paz. O silêncio moderou sua mente. A dúvida pairava e as imagens da cena mudavam. E agora, a pergunta: o que realmente eram os Andrade? Que escolha ela teria que fazer? Enquanto o eco de risadas distantes preenchia o ar, algo profundo mudava dentro dela. O que significaria enfrentar a verdadeira identidade da linhagem? A resposta pulsava no fundo de sua mente e a luta estava apenas começando. Clara sentia o âmago da verdade se desvelar à sua frente. O eco das palavras da sua mãe preenchia o ar pesado, mas a discussão não tinha terminado. De repente, uma luz ofuscante surgiu ao seu redor, mais intensa do que qualquer outra que ela já havia visto. Ela piscou, tentando se ajustar à claridade, mas o que aconteceu a seguir a fez parar em seco. Uma dor lancinante perfurou seu peito. Era como se todas as emoções reprimidas se manifestassem em um único golpe físico. Clara segurou-se a um dos pilares do lugar. Um grito estava entalado em sua garganta. Clara! O chamado de Lucas cortou o ar, mas a cena se desenrolou tão rápido que ela mal conseguia processar. Ricardo olhou para ela, e sua expressão de desespero fez seu coração acelerar. Você precisa sair daqui. Isso vai acabar mal. Então, em um instante que parecia uma eternidade, a figura da mãe de Lucas desmoronou. Com a luz desaparecendo, Clara finalmente viu que estava escondido nas sombras. A mãe de Lucas não era apenas uma figura autoritária. Ela estava envolta em uma fumaça negra, e lentamente, essa fumaça começou a se desfazer na forma de figuras chorosas, almas vagando, aflitas pela maldição que consumia a família. Não, não pode ser! Clara gritou, enquanto olhava para as figuras antes aparentemente insignificantes. Elas não eram apenas sombras, eram as almas de todos que haviam sido sacrificados pelos Andrade. A dor, o sofrimento, a condenação estavam ali, gritando das profundezas do tempo. Com um rompante de coragem, Clara avançou. Quem são vocês? As palavras escaparam de seus lábios, e ao ouvir, as almas giraram, como se também quisessem libertar-se daquela prisão. Mas, ao invés de respostas, surgiu um novo horror. A luz do colar da mãe de Clara começou a pulsar. Clara sentiu um frio cortar sua espinha. O colar grudou em sua pele, e uma corrente de energia subiu pelo seu corpo como um choque. Sem aviso, uma imagem se projetou, como um filme desenrolando na tela de sua mente. Era uma cena do passado. Clara viu-se refletida em outra jovem mulher, uma versão dela mesma em um antigo ritual. A própria mãe de Clara a observava, mas não com amor, e sim com um olhar de frieza. A jovem Clara, no passado, estava prestes a ser sacrificada. Seu coração afundou ao perceber. Era uma repetição da história. Ela não era a primeira. É você, Clara. Você sempre foi a escolhida. A voz de sua mãe soou nas cavidades de sua mente, como um cântico hipnótico. O ciclo nunca acaba. Não, eu não vou ser sacrificada. Clara gritou, lutando contra a sensação opressiva. O tempo parecia ter parado, e tudo estava em caos. E aí, o incrível aconteceu. Quando a luz do colar atingiu seu ápice, a figura de Lucas se transformou, e de repente, ele não estava mais ao seu lado. No lugar dele, a presença do irmão, Ricardo, começou a se moldar e mudar, pegando forma e tomando lugar ao seu lado. Clara estava paralisada, vendo as linhas de sua vida entrelaçadas em algo maior do que qualquer uma delas. Lucas, a voz dela soou confusa. O que está acontecendo? Eu sou você, disse Ricardo, e o olhar dele iluminou uma nova verdade. Eu sou parte de você também. A maldição partiu de uma escolha, e você pode mudá-la. O choque das palavras a atravessou. O que ele estava dizendo? A tristeza envolvia o olhar de Ricardo, revelando a verdadeira natureza da batalha que enfrentavam. Mas antes que pudesse processar tudo isso,
O abismo abaixo dela se abriu com uma força indescritível. E as almas gritaram mais alto. Vocês precisam decidir. Vá, Clara. Uma onda de energia a puxou, levando-a para aquela escuridão desconhecida, enquanto sentia a conexão com Ricardo se solidificar, como se o destino a prendesse a ele. E então tudo escureceu. O silêncio da escuridão era ensurdecedor. Clara ficou parada, sem saber o que aconteceria a seguir. O ciclo da maldição estava prestes a se romper. Mas o que teria que acontecer para que ela e Ricardo finalmente fossem livres? A dúvida a consumia, e a urgência a levava a um desfecho inevitável. O que realmente significava ser parte dos Andrade? E quem seriam exatamente, eles ou ela, os escolhidos? Os ecos ao redor pareciam gritar suas perguntas, e a luz apenas começava a arrebentar. Clara estava perdida na escuridão, sua mente uma tempestade. O passado, as almas, o poder, tudo girava ao seu redor. Sentiu a luz do colar da mãe pulsar, e a conexão com Ricardo intensificou-se. O que ele dissera sobre a maldição ser continuada ecoava como um aviso de que a batalha apenas começava. Então, uma presença imensa surgiu. Uma onda de poder envolveu Clara e a escuridão se dissipou, abrindo caminho para uma cena que parecia uma projeção de seus piores pesadelos. Pessoas, muitas pessoas, estavam reunidas ao redor de um altar, uma cerimônia ritualística, e no centro, um velho, com um olhar sinistro, segurava o punhal, pronto para o sacrifício. Clara, o grito de Lucas ressoou, e ela ouviu, mas com ele havia outra figura, uma mulher de cabelos brancos e olhos penetrantes, sua avó. O reconhecimento fez um frio correr pela sua espinha. Vá! O ritual não pode prosseguir. Mas e suas almas? Clara gritou desesperada. A conexão com os que estavam presos a essa maldição ardia dentro dela. Você não pode deixá-los. Você é a única que pode quebrar isso, ou mergulhar todos em mais trevas. A avó de Clara agora parecia uma sombra do que era, e a urgência em sua voz a fez acelerar o coração da jovem. Mas antes que ela pudesse decidir, a figura do velho se virou. E era o que menos esperava ver. Era o avô que pensara estar morto, o homem que sua mãe sempre dissera ter sido um traidor da família. O que você está fazendo aqui? Clara gritou, a incredulidade fria envolta em sua voz. Ele olhou nos olhos dela. Eu tomei uma decisão, Clara. A linhagem Andrade precisa conhecer a verdade. E isso significa trazer o sacrifício mais poderoso de todos. Você. A dor surgiu no peito de Clara, como se uma lâmina tivesse se cravado em sua carne. Como você pode fazer isso? Você não pode. Fui forçado a fazer escolhas. Assim como você agora. A expressão de seu avô era de um homem quebrado, mas Clara não tinha como perdoá-lo. Então, uma revelação, um rasgo na realidade. Clara viu o que seus ancestrais realmente eram. Eram traidores, mas também vítimas. Eles sempre escolheram os mais jovens. Os Andrade, explorando as fraquezas, estavam se alimentando da morte uns dos outros. E nessa escolha, a vida dela, a vida de Lucas, estava em risco. Clayton, seu avô, riu. Escolha agora, Clara. Você quer seguir esse caminho de resistência ou se juntar a nós? A verdadeira força está no sacrifício. As palavras dele reverberaram como um eco macabro. O poder crescia entre eles. Clara estava congelada. O que significava escolher se aliar àqueles que destruíram sua própria família? A luz do colar aumentou. Ela quis gritar, mas só conseguiu emitir um sussurro. Eu não vou mais ser um sacrifício. Não. E nesse momento de coragem, ela se virou para Lucas e Ricardo. Eu preciso de vocês dois. Temos que mudar isso. O desespero agora alimentava sua determinação, até que um estalo cortou o ar. Lucas começou a brilhar com uma luz própria, mas não era a luz do colar. Era algo mais profundo, começando a emanar das sombras. Clara olhou com horror, enquanto Ricardo, cada vez mais pálido, parecia perder sua forma. Clara!
Lucas deu um passo em direção a ela, mas a luz o envolveu, e ele se transformou. Não era mais Lucas. Era uma versão dele, mais antiga, mais poderosa. Eu sou o herdeiro verdadeiro dos Andrade. O choque fez Clara parecer desmaiar. Não, você não pode ser. Eu tenho que salvar você, Claire. Minhas origens não são apenas da maldição. Elas são. E antes que pudesse terminar a frase, uma explosão de luz enviou Clara para trás. O mundo girou, e vagamente ela escutou um grito. Era o de Lucas. E no momento em que tudo ficou escuro, o que quer que fosse, nada parecia real. A verdade havia sido distorcida. Os laços, os destinos e a linha entre amor e traição se desfez ali. Não. O que aconteceu? Clara gritou no vazio. A dúvida se apoderou dela. Se Lucas e Ricardo não eram quem ela pensara, o que realmente era a maldição Andrade? O que mais estava escondido sob o véu da verdade? E no mistério da escuridão, a única coisa que restava era o eco distante de risadas, um ciclo interminável de dor e esperança, deixando Clara desesperada por respostas. Clara estava perdida na escuridão, sua mente uma tempestade. O passado, as almas, o poder, tudo girava ao seu redor. Sentiu a luz do colar da mãe pulsar e a conexão com Ricardo intensificou-se. O que ele dissera sobre a maldição ser continuada ecoava como um aviso de que a batalha apenas começava. Então, uma presença imensa surgiu. Uma onda de poder envolveu Clara e a escuridão se dissipou, abrindo caminho para uma cena que parecia uma projeção de seus piores pesadelos. Pessoas, muitas pessoas, estavam reunidas ao redor de um altar, uma cerimônia ritualística, e no centro um velho, com um olhar sinistro, segurava o punhal pronto para o sacrifício. Clara, o grito de Lucas ressoou, e ela ouviu. Mas com ele havia outra figura, uma mulher de cabelos brancos e olhos penetrantes. Sua avó. O reconhecimento fez um frio correr pela sua espinha. Vá, o ritual não pode prosseguir. Mas e suas almas? Clara gritou, desesperada. A conexão com os que estavam presos a essa maldição ardia dentro dela. Você não pode deixá-los. Você é a única que pode quebrar isso. Ou mergulhar todos em mais trevas. A avó de Clara agora parecia uma sombra do que era, e a urgência em sua voz a fez acelerar o coração da jovem. Mas antes que ela pudesse decidir, a figura do velho se virou. E era o que menos esperava ver. Era o avô que pensara estar morto. O homem, sua mãe sempre dissera ter sido um traidor da família. O que você está fazendo aqui? Clara gritou, a incredulidade fria envolta em sua voz. Ele olhou nos olhos dela. Eu tomei uma decisão, Clara. A linhagem Andrade precisa conhecer a verdade. E isso significa trazer o sacrifício mais poderoso de todos. Você. A dor surgiu no peito de Clara, como se uma lâmina tivesse se cravado em sua carne. Como você pode fazer isso? Você não pode. Fui forçado a fazer escolhas. Assim como você agora. A expressão de seu avô era de um homem quebrado, mas Clara não tinha como perdoá-lo. Então, uma revelação, um rasgo na realidade. Clara viu o que seus ancestrais realmente eram. Eram traidores, mas também vítimas. Eles sempre escolheram os mais jovens. Os Andrade, explorando as fraquezas, estavam se alimentando da morte uns dos outros. E nessa escolha, a vida dela, a vida de Lucas, estava em risco. Clayton, seu avô, riu. Escolha agora, Clara. Você quer seguir esse caminho de resistência ou se juntar a nós? A verdadeira força está no sacrifício. As palavras dele reverberaram como um eco macabro. O poder crescia entre eles. Clara estava congelada, o que significava escolher se aliar àqueles que destruíram sua própria família. A luz do colar aumentou. Ela quis gritar, mas só conseguiu emitir um sussurro. Eu não vou mais ser um sacrifício. Não. E nesse momento de coragem, ela se virou para Lucas e Ricardo.
Eu preciso de vocês dois. Temos que mudar isso. O desespero agora alimentava sua determinação, até que um estalo cortou o ar. Lucas começou a brilhar com uma luz própria, mas não era a luz do colar. Era algo mais profundo, começando a emanar das sombras. Clara olhou com horror, enquanto Ricardo, cada vez mais pálido, parecia perder sua forma. Clara! Lucas deu um passo em direção a ela, mas a luz o envolveu e ele se transformou. Não era mais Lucas. Era uma versão dele mais antiga, mais poderosa. Eu sou o herdeiro verdadeiro dos Andrade. O choque fez Clara parecer desmaiar. Não, você não pode ser. Eu tenho que salvar você, Clara. Minhas origens não são apenas da maldição. Elas são... E antes que pudesse terminar a frase, uma explosão de luz enviou Clara para trás. O mundo girou, e vagamente ela escutou um grito. Era o de Lucas. E no momento em que tudo ficou escuro, o que quer que fosse, nada parecia real. A verdade havia sido distorcida, os laços, os destinos. E a linha entre amor e traição se desfez ali. E então, com uma clareza repentina, Clara percebeu que não era a única envolvida na maldição. O peso das escolhas dos Andrade não apenas acorrentava os que vinham antes, mas a própria Clara tinha um papel crucial. As lágrimas rolavam por seu rosto enquanto a verdade se revelava em sua mente. Clara, a voz de Ricardo cortou o ar, súbita e alarmante. Ela olhou para ele e o desespero nos olhos dele. Mas o que ela viu não era o olhar de um aliado. Era algo mais, algo sombrio, e o choque a atingiu como um trovão. Eu sabia que você descobriria a verdade, mas nunca deveria ter sido assim. Antes que ela pudesse processar, tudo ao seu redor desmoronou novamente. A realidade se encolhia. E então, como um estalo ensurdecedor, a luz do colar explodiu, e uma figura emergiu. Clara não conseguia acreditar no que via. Era sua mãe reconstruída, mas dessa vez com um sorriso perturbador. Você não precisa mais temer, Clara. Eu sempre estive aqui, guiando. E agora, é hora de você tomar seu lugar ao meu lado. A revelação a atingiu de forma devastadora. Clara recuou, seu coração disparado. Você estava por trás de tudo isso? Você queria que eu fosse o sacrifício? Não. Eu queria que você fosse a salvadora. O poder só se manifesta quando se aceita o próprio destino. O olhar penetrante da mãe a desarmou. E assim, uma linha tênue entre amor e dever se rompeu. Clara sentiu que todo seu mundo estava desmoronando. O que ela realmente conhecia sobre sua família. O que mais estava escondido sob essa espessa camada de mistério e engano? Os olhos de Ricardo refletiam a dor da traição. Você não pode se juntar a ela. É uma armadilha. E como se a realidade tivesse se quebrado, um clarão ofuscante iluminou o espaço. Clara teve um vislumbre do futuro. Um futuro em que tudo e todos estavam condenados por suas decisões. A dúvida pulsava. Como ela poderia escapar desse ciclo? E o que significava tudo isso agora? Confiar em sua mãe? Em Lucas? A verdadeira batalha estava apenas começando. E enquanto a escuridão as envolvia novamente, Clara sabia que um novo caminho se desdobrava diante dela. Mas que caminho escolher? E qual seria o preço dessa escolha? Clara encarou sua mãe, o coração em pedaços. O que ela achava que era uma busca por liberdade se transformou em um ciclo de dor que parecia não ter fim. Você fez de mim um sacrifício? É isso que você queria? Sua voz tremia e uma onda de raiva e desespero a invadia. Não, a mãe respondeu, quase implorando. Eu queria que você se tornasse mais do que isso. Você é mais poderosa do que imagina. O poder dessa linhagem não é uma maldição, é uma bênção. Aceite isso. Clara não queria aceitar. A sombra do passado ainda pairava, e o sussurro das almas perdidas ressoava em seus ouvidos. Eu não quero ser parte disso. Ela se virou, buscando a luz que ainda restava dentro de si, e a princípio viu Lucas. Não mais uma sombra, mas com a luz do colar pulsando ao redor dele, como se estivesse sendo reconstituído. Clara, lutaremos juntos. Lucas declarou, a transformação fazendo brilhar. Não precisamos ceder. Eu não aceito essa traição. Você é mesmo verdadeiro Andrade.
Ricardo cortou, a dor refletida em seu olhar. A luta entre eles nunca foi direta. Era algo muito mais profundo, um conflito ancestral entre igualdade e dominação. O poder de escolha estava com Clara. A energia ao seu redor crescia, como tempestade prestes a se soltar. Se eu aceito isso, ela disse com firmeza. Também aceito os erros. O ciclo termina aqui. Vamos libertar as almas. Em um movimento impetuoso, Clara levantou o colar e fez um gesto, que estava mais próximo de um abraço do que de um ataque. A luz começou a pulsar, iluminando tudo ao redor. Clara sentiu as almas começando a se elevar, como larvas se transformando em borboletas. Libertação. As vozes ecoaram, um coro de gratidão. E quando a luz se expandiu, incrivelmente, a figura de sua mãe começou a desvanecer. Não, mãe, não me deixe, você pode mudar. Mas a intensidade da luz não pediu permissão. Eu não posso. O passado é pesado demais. Liberte-se, minha filha. As últimas palavras da mãe de Clara foram como um eco antes que tudo se dissipasse. A dor dela se dissolveu nos ventos, e enquanto o brilho envolvia Clara, a escuridão se retirava como os mares recuando. E então, um silêncio profundo. Clara caiu em si. O porão não existia mais. As sombras não pesavam sobre eles. Ela olhou para Lucas e Ricardo, agora livres de correntes invisíveis. Foi você quem libertou a todos nós. Lucas disse, os olhos brilhando, mas a dúvida ainda pairava. E agora, o que faremos? Reescreveremos nossa história. Vamos contar a verdade. Não será fácil, mas será um começo. Clara respondeu, olhando para o horizonte que se abria. O futuro estava em suas mãos. Mas antes que pudesse absorver a liberdade recém-descoberta, ela sentiu uma conexão puxando-a. Era sua avó, a figura que se desvanecera no passado. Clara, a batalha pode ter terminado, mas as sombras ainda rondam. Nunca deixe isso para trás. O frio na espinha trouxe um alerta. A luta nunca acaba, não importa onde você esteja. Mas você pode escolher como enfrentá-la. E com isso, a imagem deslizou para longe, como um sonho fugidio. Clara, Lucas e Ricardo caminharam juntos, à luz do novo horizonte, iluminando suas faces. Mas a ideia de que a maldição, embora enfraquecida, ainda podia surgir de novo, pesava neles. E ao olharem um para o outro, sabiam que o futuro estava entrelaçado por escolhas e desafios por vir. E como se compreendessem que o amanhã era um mistério, a ansiedade por respostas ainda pairava. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para mostrar seu apoio. E não esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa jornada. Não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs são parte desta comunidade e seu apoio é fundamental.